Beleza, pessoal? Estamos aqui começando uma série de entrevistas que eu estou fazendo com candidatos nessas eleições de 2022. Hoje eu vou trazer o Alexandre Terreri, para a gente discutir as propostas que ele tem sobre a causa animal. Como vocês sabem, eu preciso bastante discutir esse assunto e eu quero saber também o que a gente pode falar sobre políticas para a causa animal. Então, eu vou pedir que o nosso candidato que está aqui participando, que ele falasse seu nome completo, para quem quiser saber mais da sua história de vida, pesquisar seus antecedentes, pesquisar né, tudo sobre ele, seu nome completo, seu partido, o cargo que almeja, a principal bandeira que luta e a sua profissão. Bom, boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês, eu agradeço esse convite democrático aqui para a gente discutir, né? Bom, meu nome é Alexandre Luiz Nobre Terreri, eu uso Alexandre Terreri para encurtar, tenho 54 anos, sou natural de Ribeirão Preto, a minha profissão eu sou auxiliar veterinário, mas eu atuo como ativista da causa animal já há mais de 25 anos, né? Ao longo desse período, já fiz de tudo um pouco aí na causa, desde resgatar animais na rua, até trabalhar em ONGs como voluntário, em santuário. Também fui dirigente de ONGs. E em 2015, eu participei junto com um grupo de pessoas de uma tentativa de formar um partido animalista no Brasil, a exemplo do que existe já em alguns países, né? Acho que a gente tem atualmente, se não me engano, 18 partidos animalistas pelo mundo. Naquela época, a gente cumpriu todas as etapas necessárias para a fundação de um partido, com exceção da última, que era coletar 500 mil assinaturas pelo Brasil todo de apoio a essa iniciativa. Essa é sempre uma dificuldade que se tem no Brasil quando quer criar um partido político, né? A gente tentou durante 2 anos coletar essas assinaturas, não conseguimos, e aí uma parte das pessoas acabaram desistindo, partiram para outros partidos, mas eu e mais alguns ficamos ainda com essa ideia de criar um partido especificamente animalista, né? Em 2020, eu fui convidado para participar de uma iniciativa chamada Elo Animal, da Rede Sustentabilidade. O Elo Animal eu não sabia o que era, fui participar da reunião para conhecer e descobri que é um elo temático, né? Um grupo dentro do partido. Ele tem pessoas filiadas ao partido e pessoas não filiadas. E esse grupo ele serve justamente de ligação entre o partido e a sociedade em geral, né? E discute um tema específico, nesse caso, a causa animal, né? E aí, porque eu já tinha uma certa simpatia pela rede, mas não conhecia a fundo, né? Ao participar do Elo, eu descobri que a rede tinha, desde a sua fundação, já nos princípios da rede, a questão da defesa dos animais, né? Então, eu me entusiasmei, acabei participando ativamente do Elo Animal, desde 2020 até aqui. Acabei me tornando um dos coordenadores, hoje eu sou um dos 2 coordenadores gerais do Elo Animal, né? Na rede a gente sempre tem uma questão de paridade de gênero, também de questão de faixa etária. Então, nós temos sempre, em todos os cargos da rede, tem sempre um homem e uma mulher, e um mais jovem e outro mais antigo um pouco. Então, no Elo Animal nós temos eu e a Bianca Nardes, que é do Mato Grosso, sou de São Paulo, né? E a gente desenvolve junto essa coordenação do Elo Animal. Aí a gente percebeu que existia muita gente animalista dentro da rede, muita gente que simpatizava com a causa, mas que não sabia exatamente o que era isso, né? Então nós começamos a desenvolver um trabalho e em 2021, na instância máxima do partido, que é o Congresso Nacional do Partido, a gente apresentou um documento que se chama uma tese, propondo que a rede se tornasse o Partido Animalista Brasileiro, né? Fazendo algumas alterações, algum aperfeiçoamento no estatuto da rede, e aí a gente conseguiu aprovar essa tese. Então, nesse documento, a gente pedia que a rede se tornasse um partido animalista
um partido antiespecista, um partido que tenha como prioridade a libertação animal, a sustentabilidade animal. A sustentabilidade, pelas definições internacionais, era formada por 3 princípios, né? 3 pilares. Ao longo da história da rede, a nossa principal líder, a Marina Silva, destrinchou esses 3 em outros pilares, de modo que eram 7 pilares da sustentabilidade, e nós criamos o 8º, o pilar da sustentabilidade animal, que nada mais é do que se preocupar com o animal também na questão da sustentabilidade ambiental, né? Basta ver, por exemplo, a questão da pecuária, o estrago que ela faz no planeta. Não dá para pensar num planeta sustentável enquanto a gente tiver pecuária devastando grandes áreas, produzindo grãos para alimentar os animais que serão mortos depois. Então, a sustentabilidade animal é um princípio fundamental. E também pedimos para incluir que, sempre que possível, todos os eventos da rede adotem alimentação vegetariana estrita. Na verdade, a nossa ideia era fazer com que sempre fosse assim, 100% das vezes. Mas às vezes a gente não consegue aprovar as coisas do jeito como a gente considera ideal, né? Então a gente achou melhor dar esse primeiro passo, tornando ele sempre que possível vegetariano, para depois pensar num passo mais audacioso, né? E então nos tornamos o primeiro partido animalista brasileiro, e pela primeira vez a gente está disputando uma eleição em que nós estamos buscando candidatos animalistas pelo Brasil inteiro. Trouxemos algumas pessoas especificamente para essa missão, né, para participarem da eleição, e outros identificamos dentro do partido alguns candidatos. E é assim que a gente está apresentando candidaturas pelo Brasil inteiro. No estado de São Paulo, nós temos uma candidatura, a candidato a deputado federal, e uma a candidato a deputado estadual. Ambas são chapas coletivas, né? São mandatos coletivos. Na de chapa de deputado federal, o porta-voz dessa candidatura, o candidato oficial sou eu, e temos co-candidatos que serão pessoas não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, mas que tenham compromisso com a causa animal. Então é dessa forma que a gente apresenta a chapa Rede Animal. A pessoa, se for procurar na urna, ela não, na hora de votar, não vai votar só no Alexandre, vai votar Alexandre Terreri, Rede Animal, que é essa ideia de uma chapa coletiva. Esperamos, claro, ter sucesso na eleição, mas o mais importante é deixar essa mensagem de que somos um partido animalista e estamos lutando para transformar o Brasil todo num país mais consciente com a causa animal, né? Então, basicamente, é essa a nossa intenção na candidatura. Ok, Alexandre. E no caso, se eleitores assim, de outros estados, eles quiserem saber se no seu estado tem candidatos da rede, aí no caso entraria no site da rede e lá listaria a quantidade de cada canto do país? Olha, nós estamos construindo um site ainda do Elo Animal. O que eu orientaria de início é entrar nas nossas redes sociais. Tem tanto a minha rede social pessoal, quanto tem a do Elo Animal, que é Elo Animal Rede, ou mesmo, agora a gente acabou de lançamos ontem, o Instagram da Rede Animal. Então, você entrando nessas redes sociais, você informa para a gente, olha, eu estou em tal estado, aí a gente vai te falar se temos e quem são os candidatos. Ah, ok. E Alexandre, quais seriam as 3 maiores contribuições que um deputado, no seu caso seria federal, né? Você está concorrendo à candidatura, né? A federal, exato. A federal, né? Uhum. Então, qual seriam as 3 maiores contribuições que um deputado federal pode fazer em prol da causa animal? Bom, o principal é criar políticas públicas animalistas, né? A gente tem que parar dessa história de a gente ficar o tempo todo correndo atrás e apagar incêndio. A gente precisa criar políticas públicas no Brasil que já tenham como finalidade a libertação dos animais, né? Mas eu acho que o mais importante nesse momento, o fundamental, é a gente criar uma frente parlamentar
animalista, não só no Congresso Nacional, mas em todas as casas legislativas, né, nos parlamentos estaduais e tudo mais, para que a gente possa enfrentar essa verdadeira indústria de exploração animal, que são as bancadas ruralistas, né? Eles, infelizmente, têm muito dinheiro, eles têm muito poder político, dominam a maioria das casas legislativas e só criam leis que prejudicam os animais o tempo todo. Então, nós precisamos criar uma frente parlamentar para enfrentar essa frente ruralista, a frente chamada do agronegócio, né? Que é a maior exploração que pode haver com os animais. Então, a gente precisa criar uma frente parlamentar, fortalecer o movimento animalista e criar políticas públicas. Não adianta a gente pensar em ações paliativas, ações que sejam que dependam da boa vontade desse ou daquele governo para colocar em prática. Se a gente criar políticas públicas permanentes, a gente pode mudar a situação dos animais no mundo e no Brasil, né? Ok. Quando eu falo, perdão, o barulho de caminhão. Quando eu falo as 3 maiores contribuições, seria no sentido de projetos de lei. Que tipos de projeto de lei você acha, num eventual mandato seu, você poderia propor e você estaria um tanto confiante de que ele seria aprovado, de que os outros deputados seriam convencidos, seria mais para uma linha bem-estarista, ou buscar mais para o abolicionismo? Como é que você enxerga que pode ser feito, né, para combater esses interesses em prol que visam explorar os animais? Exato. Olha, o ideal seria a gente fazer sempre projetos abolicionistas. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu sou vegano e como tal, defendo o abolicionismo. Mas a gente tem que ser bem realista também. Então, a gente sabe que, da mesma forma como dentro do partido, por exemplo, quando nós fomos aprovar o Partido Animalista, a gente teve que fazer uma pequena concessão, que foi, ao invés de aprovar todos os eventos veganos, para prioritariamente veganos, para que a gente conseguisse aprovar o projeto, a gente sabe que no Congresso acontece a mesma coisa. Em 2020, se não me falha a memória, foi 2020 a chamada Lei Sanção, começou prevendo penas mais rígidas para crimes contra todos os animais, todas as espécies. Chegou-se num ponto em que ele não ia nem para um lado nem para o outro. Não se aprovava o projeto e também não tramitava, não saía do lugar. Qual foi a solução? Aceitaram fazer um acordo para que se aprovasse esse maior rigor nas leis para algumas poucas espécies, né, como uma forma de avanço, para que depois pudesse se buscar um avanço maior. Então, a gente sendo realista, o ideal seria a gente criar um estatuto dos animais, e a gente tem um projeto pronto para isso, inclusive, em que a libertação de animais viesse de uma vez, viesse num projeto só. Mas a gente sabe que a chance disso ser aprovada é muito pequena, né? A grande maioria no Congresso ainda pensa de uma forma diferente. Então a gente tem que ir lutando ponto a ponto e conseguindo aos poucos para ir avançando. Então, eu acho que não é que sejamos bem-estaristas, não queremos ser abolicionistas, mas não adianta querer dar um passo maior que a perna, porque senão a gente não anda, né? Como eu falei, se a gente conseguir criar essa consciência dentro do Congresso Nacional, a gente aprova uma coisa hoje, outra amanhã e assim por diante. André, vamos para outra pergunta. Diga. Algum outro candidato que levanta a bandeira da causa animal que você tenha críticas à sua atuação? Crítica a algum que já esteja eleito? Que foi eleito ou que está procurando ser eleito. Olha, Fica a sua escolha. sim, a gente tem muitos candidatos que se dizem animalistas e em época de eleição você se surpreende com o número de candidatos que se dizem animalistas, né? Antigamente, quando eu era criança e mais jovem,
Era moda todo político na época da eleição tirar foto com criancinha no colo, fazendo pose com crianças e falando que estava preocupado com a infância, com a educação. Hoje isso se tornou uma prática com animais, né? Gente que nunca se preocupou com os animais, posa para foto com o cachorrinho, com o gato e se diz animalista. É eleito, porque é uma causa muito forte, que tem muita gente, muitos adeptos, e depois nunca mais se lembra dos animais. Então, o que mais tem é falso animalista, né? Eu não vou nem citar nomes aqui para evitar polêmicas, mas a gente sabe que nas eleições de 2020, por exemplo, foram eleitas pessoas que nunca tinham defendido a causa animal, que fizeram essa linha de campanha, foram eleitos e não fizeram nada pelos animais. E que alguns deles foram eleitos vereadores e tal, e hoje são candidatos a deputado, por exemplo. Não só no estado de São Paulo, que é o nosso aqui, mas pelo Brasil todo. Isso é comum. Ok, Alexandre. Eu vou te pedir que você cite uma personalidade que defende a Hum, causa animal que você uhum. vê como uma boa referência. Pode ser um acadêmico, um artista, um autor. Ah, são muitos, né? Na área acadêmica, por exemplo, a gente tem a filósofa Sônia Filipe, que é um exemplo, né? Tem muitas obras boas. Temos, é, por exemplo, tem uma pessoa que eu considero um exemplo na área, na defesa da causa animal, que é a doutora Vânia Plaza Nunes, como médica veterinária e dirigente do Fórum Nacional de Proteção Animal. Temos muita gente, tem muita gente boa trabalhando pela causa animal. Na área do direito, temos diversos advogados e juristas animalistas. O Dr. Vicente Ataíde Júnior uma pessoa que é uma referência para a gente. Temos o Dr. Yuri Fernandes Lima. Enfim, são muitos, muita gente boa. Agora, recentemente, foi aberto um grupo que chama-se ANA, Associação Nacional de Advogadas Animalistas. E esse grupo ele é liderado por três jovens advogadas animalistas brilhantes, que é a doutora Gisele Shen, a doutora Giovanna Poker e a doutora Ana Mulaetz, acho que é o sobrenome dela, se não me engano. Peço até perdão se eu errar o sobrenome, mas são três jovens advogadas animalistas brilhantes e que estão fazendo um trabalho, inclusive um trabalho de educação animalista importantíssimo, que eu acho fundamental fazer. Ok, Alexandre. E atualmente, qual é a personalidade que você considera a maior inimiga dos animais? Com certeza, o atual presidente, né? Ele e todos aqueles que o seguem. Não é muito difícil, porque ele tem um grupo que o segue que tem uma preocupação em explorar os animais que chega a ser absurda. Aliás, não só com os animais, eles exploram o próprio ser humano, né? Então, Ok. Considerando todo o seu histórico de vida na esfera pessoal, profissional, política, qual o maior feito que você fez em prol de ajudar os animais? olha, eu acho que a melhor coisa que eu posso dar como exemplo da minha dedicação aos animais é a minha coerência e respeito por eles, entendeu? Eu, desde criança, sempre tive essa preocupação. Me tornei vegano faz relativamente pouco tempo, são 8 anos só, embora eu nunca tenha sido um grande consumidor de carne, por exemplo, nunca gostei, mas a partir do momento em que eu tomei consciência de que uma das formas de eu ajudar os animais seria abolindo totalmente o consumo de produtos de origem animal, eu me tornei vegano por uma questão de coerência. Então, eu acho que o que eu posso dizer, como eu não diria que é uma qualidade, porque eu acho que isso é uma coisa básica que as pessoas deveriam fazer. É ser coerente com aquilo que pregam, né? Agir da forma que pregam e não tentar prejudicar ninguém e estender isso aos animais. Então, a vida inteira eu tentei ajudar aqueles animais que eu poderia, é, resgatando, ajudando de outras formas, mas principalmente não prejudicando. Acho que é nessa linha.
Tá. Alexandre, eu posso parecer um pouco redundante na pergunta, mas isso é para ficar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo. A pergunta é: os animais deveriam ser vistos como propriedade dos humanos ou os animais deveriam ser vistos como donos de seus próprios corpos? Sem dúvida, como donos da sua própria vida. Eles não são objetos, portanto, não podem ser propriedade de ninguém. Eu tenho atualmente 5 gatos em casa, eu já tive outros animais. Eu brinco assim, não os considero, não sou dono, nem mesmo tutor, eu não gosto dessa palavra. Eu prefiro falar que eu sou parte da família deles, entendeu? Eu encaro os animais como iguais a mim, só o fato de serem de uma espécie diferente é só um detalhe. Então, eh, aquela velha história parece uma coisa redundante, óbvia, mas enquanto o animal for tratado como objeto, como coisa, a situação não vai melhorar. Né? Tem que ter consciência de que eles têm direitos, têm, direito à vida, à dignidade e tudo mais por si só, como indivíduos, não como uma concessão nossa. É um direito deles. Certo. Alexandre, algumas pessoas podem ficar confusas que o animal deve ser dono do seu próprio corpo, porque elas não entenderiam porque a mesma lógica não se aplica às plantas, porque as plantas, no caso, não poderiam ser donas de seus próprios corpos, porque isso Uhum. valeria para os animais, mas não valeria para as plantas. Então, eu gostaria que você explicasse para todo mundo qual seria a Uhum. característica que um ser deve possuir para ser o dono de seu próprio corpo. Sim. É, eu acabei de receber agora há pouco um convite para participar de um evento que vai ser agora no começo de setembro, que são os 10 anos da Declaração de Cambridge, né? Foi em 2012 que foi feita a declaração por um grupo enorme de cientistas, neurologistas e outros cientistas do mundo todo, que reconheceram a senciência animal. Então, assim, por que que o animal eh, não pode ser consumido, não pode ser morto, e uma planta você pode consumir, pode comer a planta, porque o animal é senciente, ele sente dor, sente frio, sente medo, ele tem consciência da situação dele, né? Então isso é o que torna um animal diferente de uma planta ou de uma pedra ou de algum outro ou de um objeto, né? Basicamente a senciência animal, que agora estamos comemorando aí 10 anos do reconhecimento oficial disso. Tem um que ficou conhecido como animal não é coisa, que Sim. busca tratar os animais com uma nova personalidade que não atribui mais o sentido deles serem tratados, né, como coisas. No entanto, existem alguns deputados que eles estão ferrenhamente contra colocar os animais nessa categoria jurídica, porque eles se sentiriam ameaçados por conta de que reconhecido que os animais não são coisas, logo não poderíamos defender nossas plantações de insetos, de roedores, que acaba afetando, né, e prejudicando nossa segurança alimentar. Uhum. E, esses candidatos, deputados, né, Uhum. eles dizem que não faria sentido esse projeto de lei animal não é coisa. Qual a sua avaliação sobre isso? Faz Bom, sentido? não faz sentido. O projeto Animal Não é Coisa, ele tramita no Congresso há muitos anos, né? Um projeto de autoria do deputado Ricardo Izar. É, esse é um projeto que quase foi aprovado, acho que o ano retrasado ou passado, em que ele só não foi aprovado porque ele previa isso para todas as espécies, né? A exemplo da Lei Sanção, que também previa o agravamento das penas de crimes contra animais de todas as espécies,
Aí fez-se um acordo para que fosse apenas para alguns animais, e aí aprovaram a lei sanção. O projeto animal não é coisa, eles não deixam o projeto ser colocado em votação, não deixam ele ser discutido, porque eles alegam justamente isso, que a partir do momento que você tratar um animal como um ser detentor de direitos, você não vai poder matá-lo, você não vai poder maltratá-lo, e então isso vai prejudicar muito fortemente uma parte da economia, aí, principalmente o agronegócio e tal. Por isso que eles alegam isso. A questão de que, mas vai prejudicar as plantações, não sei o quê. Como é que funciona na natureza? Na natureza não existe pesticidas, não existem instrumentos para acabar com os insetos ou coisa assim. O próprio ecossistema controla isso, né? Um animal predador ele vai consumir o outro e assim vai buscar o equilíbrio, né? Então, teria que ser feito alguma forma de controle mais natural. Você usar a própria a natureza para controlar isso. Porque as pessoas, eles falam isso, mas eles não falam que os agrotóxicos que eles colocam por exemplo, para combater um inseto que vai prejudicar uma plantação, ele vai matar aquele inseto, mas ele vai também prejudicar o ser humano que vai consumir aquilo, entendeu? Então tem que se buscar outro caminho. Então, o que está por trás disso, na verdade, é a intenção de explorar o animal para fins econômicos e de outras fontes, né? No fim, tudo é interesse econômico, né? Quando você usa o animal para exploração, para entretenimento, isso também tem o fim econômico por trás disso, né? Então, assim, isso é o pretexto que eles usam para continuar faturando as custas da exploração animal, né? Então, eu acho que não faz sentido. O animal realmente não é coisa, e o que eles querem evitar é que se insira isso na legislação, que se reconheça isso na legislação, porque isso dificultaria a exploração deles. Ok. Vamos falar sobre o uso de animais para entretenimento? Vamos. No caso, houve, houve vários contextos em que foi proibido o uso de animais no entretenimento, como Sim. rinhas, como a farra Uhum. do boi, a vaquejada, Sim. né, em alguns estados, né? Nem todos, É. se não me engano. Uhum. Mas será que as outras formas de entretenimento que ainda permanecem, como hipismo, como rodeio, poderiam seguir o mesmo caminho que seguiu a rinha, que seguiu a farra do boi? Você Uhum. acha que é possível você atuando como deputado federal fazer projetos de lei que de certa forma criminalize, que seria, você acha que seria é, possível durante o seu mandato ter essa conquista? Olha, acho que a gente tem que lutar por isso no dia a dia. A gente sabe que é muito difícil pelo seguinte, vamos pegar como exemplo a questão da vaquejada que você falou. A vaquejada foi proibida no Brasil, foi considerada é, como reconhecida como maus tratos, né? Em Inconstitucional. Exatamente. Foi criada uma lei no Ceará que colocava a vaquejada como patrimônio cultural, né? E essa lei foi discutida a constitucionalidade dela e foi declarada inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, num julgamento histórico, decretou como inconstitucional essa lei e proibiu a vaquejada no Brasil todo. O que que aconteceu? Num prazo recorde, num prazo absurdo e atropelando todos os trâmites, todos os prazos legais, eles conseguiram aprovar uma emenda à Constituição, alterando o artigo que previa isso e fazendo com que se tornasse constitucional o exercício da vaquejada, o que é um completo absurdo. Então, assim, se eu acho que eu, como deputado, eu ou qualquer outro deputado, poderia aprovar uma lei alterando isso, a gente tem que batalhar por isso no dia a dia. Mas a gente sabe que se continuar a estrutura que é hoje no Congresso Nacional, prevalecendo os interesses econômicos e desses grupos exploradores,
Se a gente conseguir aprovar uma lei dessa, que é muito difícil, porque eles enrolam a tramitação do projeto até não poder mais, e quando a lei é aprovada, eles tomam atitude desse tipo. Eles promovem uma alteração constitucional, que é um absurdo, que deveria ser só permitida em casos extremos, né? E atropelam e mudam a Constituição, se for preciso, para continuar explorando o animal. Então, é difícil, é muito difícil, mas a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, é justamente o que eles querem, né? Eles alteram a Constituição, atropelam tudo, mostram que eles são poderosos, voltam a permitir que a vaquejada seja realizada, e aí, se a gente desistir, é o fim. Aí eles vão piorar cada dia mais. Já foram aprovadas várias leis em alguns estados proibindo outras formas do chamado entretenimento, né? Os próprios rodeios. Esses dias nós tivemos uma decisão judicial, acho que foi ontem, né, em Minas Gerais, proibindo todo tipo de rodeio no estado de Minas Gerais. Já está sendo falado que eles já estão recorrendo e que existe uma forte chance dessa lei cair, entendeu? Então, é difícil, é uma luta árdua, uma luta muitas vezes desgastante, mas que a gente não pode abrir mão dela, né? Então, sendo realista, é fácil, não é, aliás, não é fácil. A gente sabe que a chance da gente obter sucesso é pequena, mas a gente tem que ir passo a passo. Se a gente tem hoje 10 ou 12 deputados no Congresso Nacional que defendem os animais, é muito isso. A gente tem que ter mais no próxima legislatura e mais na outra e assim por diante, até a gente conseguir se tornar maioria. Enquanto isso, a gente vai ficar lutando essa luta árdua. Entendo. E, Alexandre, o que é que você acha de um projeto de lei que propõe que cachorros e gatos não devem ser utilizados para alimentação humana, embora não seja cultural a alimentação de cachorros e gatos? Você não acha que é um primeiro passo começar com cachorros e gatos e daí, de repente, animais selvagens e de repente, sei lá, vai escalando, sabe? Você não acha que é interessante, algo bem simples, assim, bem óbvio, digamos assim, para depois ir escalando para outros animais? Ou você Olha, acha que isso é muita energia, que não vale a pena? eu vou ser bem sincero com você, eu nunca tinha pensado num projeto desse tipo, porque assim, para a gente chega a ser óbvio, né? Quem aqui no Brasil fala em comer carne de cachorro ou carne de gato, né? As pessoas de imediato sentem um repúdio a essa ideia e tudo mais. Mas aí é aquela história, qual a diferença de comer a carne do cachorro, do gato, ou do porco, ou da vaca, ou da galinha, entendeu? Para mim, é exatamente igual. São todos absurdos, entendeu? A diferença é cultural. Se você for em outros países, o consumo de cachorro, de gato é uma coisa natural, enquanto de outros animais não é. Então, isso é uma questão cultural. Agora, se vale a pena a gente fazer um projeto desse, né, para depois tentar avançar, eu não sei, como você falou, será que vale a pena a gente empreender esforços disso para aprovar uma coisa que já praticamente não acontece, enquanto a gente poderia usar esse mesmo esforço para outras espécies, entendeu? Não sei, é uma questão que eu confesso que eu nunca tinha pensado nessa estratégia, mas de, de primeira, assim, me parece que talvez seja melhor a gente concentrar em outras questões. A gente vê, por exemplo, um comércio que praticamente inexiste, pelo menos oficialmente, que é o comércio de carne de cavalo, por exemplo, né? A gente praticamente não ouve falar nisso, mas a gente sabe que em alguns abatedouros, acho que tem um ou dois abatedouros de cavalo no Brasil oficiais que exportam carne de cavalo, porque aqui no Brasil é pouco consumido, mas que esses abatedouros são usados como subterfúgio, por exemplo, para o abate ilegal de jumentos, e que está levando à extinção da espécie de jumentos, principalmente no Nordeste, né? Então, talvez seja a gente se preocupar mais com esses que já existem do que
uma hipótese nova. Mas é uma possibilidade de se pensar nisso. Eu acho, como eu falei, nunca tinha pensado e não sei se seria um bom caminho, mas por que não? Ok. E no caso de fogos de artifício que fazem barulho, incomoda os cães enormemente, né? Tem cães que vivem Hum? com convulsão por conta disso, não Aham, somente os animais, como também idosos, pessoas uhum, com deficiências mentais, né? exatamente. É, será que é possível proibir? Aí já é bem mais possível e já acontece em alguns locais, né? Até porque criou-se já nos últimos anos uma alternativa que foi a dos fogos de artifício sem barulho, né? É, eu confesso para você que desde que eu era criança eu via fogos de artifício e eu achava aquilo absurdo. Eu falei, para que aquilo tudo, aquele barulho, aquela coisa que sempre teve um risco de segurança, né? Porque às vezes acontece um acidente, uma criança se machuca e coisa assim. Então eu sempre achei meio absurdo. Mas, enfim, existia e era um fato. Se existem hoje possibilidades de fazer isso sem fazer o barulho, e é o barulho que causa o maior dano, né, para os animais, para os idosos e tudo mais, por que que a gente vai insistir em usar os sonoros, né? Então acho que aí é mais fácil. Desculpa. Ok. Alexandre, tem iniciativas de algumas entidades de defesa animal, como a da Fala, como a Uhum. da SVB também, que propõe defender os animais, de que eles estão propondo aos políticos que assinem um termo de comprometimento à causa. Sim, E lá lista uma agenda, e aí o candidato que assinar se compromete a seguir essa agenda. A minha pergunta é: você chegou a assinar esse termo de compromisso que entidades sim, sim. propuseram? Bom, em 2020, o Elo Animal da Rede de Sustentabilidade criou também sua carta compromisso e entregou a todos os candidatos a prefeito e a vereadores na época, né? Principalmente os do próprio partido e depois outros também, com alguns princípios básicos. Esse ano nós vamos fazer a mesma coisa de novo, e eu, como candidato, e os candidatos animalistas da rede estão assinando essas cartas de compromisso. Eu posso dizer, por exemplo, eu assinei hoje a carta de compromisso da Fala, assinei da Fórum Nacional de Proteção Animal, e teve mais um que agora eu vou. Da SVB eu já tinha assinado faz alguns dias, e assinei também um de um grupo ecoecologista, ecoagrícola. Enfim, eu acho que é super válido e é importante que depois se faça uma cobrança em cima disso, né? A única coisa que me preocupa um pouco é que, assim, às vezes as pessoas que analisam essas cartas de compromisso para dizer se recomendam os candidatos ou não, são ligadas a partidos políticos, e aí ele pode ser um pouco tendencioso, eu acho isso perigoso, certo? Então tem que ter uma coisa isenta. Eu acho que tem que colocar os compromissos e todos aqueles que se comprometerem devem ser divulgados, entendeu? Sem uma triagem, porque pode entrar aí numa outra seara um pouco perigosa, que é a tendência, né? Mas eu acho válido e todas as cartas compromisso que forem apresentadas à nossa candidatura, não só na causa animal, mas de outras causas que estão sendo apresentadas, a gente vai analisar e vai assinar, sim. Ok. Aqui o nosso companheiro Sardins, no chat, ele perguntou se o que você acharia de um projeto onde aumentaria significativamente o número de fiscais de abatedouros, e cujo órgão também terá que produzir relatórios abertos ao público. Ou, por exemplo, ou que tal instalar câmeras em abatedouros? Seria algo viável regular isso pelo Estado? É, olha, eu acho que teria a complicação de como fiscalizar isso, né? Mas é uma perspectiva um pouco bem-estarista, né? Pensando na libertação do animal, você fala assim, não tem que ter abatedouro, não tem que ter nenhuma coisa desse tipo. Mas será que isso traria uma,
uma repercussão no número de pessoas consumidoras da carne, por exemplo, eu acho pouco provável, entendeu? Porque todo mundo sabe o que acontece lá dentro, tem um monte de vídeos e documentários que mostram isso, entendeu? Então, assim, para que fosse efetivo isso, digamos, o fato de ter imagens de um abatedouro sendo exibidas, pudesse refletir de uma forma significativa no consumo de carne, por exemplo, teria que mostrar isso na televisão em horário nobre, e isso eles não vão fazer. Obviamente não vão fazer, porque não existe interesse comercial nisso, entendeu? Então, hoje em dia, a pessoa só não vê esse tipo de imagem, só não vê o que acontece no abatedor se ela não tiver interesse, se ela não quiser ver, porque imagens não faltam. A questão de fiscalização, deveria existir, ou vamos acreditar que exista a fiscalização para as condições sanitárias e tudo mais, mas tudo isso a gente sabe que é fortemente adaptado aos interesses comerciais. Então, dificilmente vai ser aprovada alguma norma de que, por exemplo, a carne que seja oferecida ao consumo humano realmente tenha todas as condições de saúde necessárias, entendeu? Para a saúde humana. Porque existem outros interesses que prevalecem. Então, fiscalização é importante, sim, sem dúvida, mas não resolve o problema, né? Eu acho que o ideal ainda é brigar pelo fim do consumo. Ok. Ok. Vamos para a próxima questão. Enquanto aos pet shops, você acha que é viável permitir, aliás, proibir a venda de animais em pet shops e acabar com a situação das cadelas que procriam constantemente para produzir novos filhotes para vender, e isso acaba trazendo mais animais que serão abandonados? Um deputado federal conseguiria colocar um projeto de lei para criminalizar quem vende animais em pet shop? Você acha que é viável fazer uma aprovação de um projeto assim? Sim, seria muito interessante, mas eu acho pouco provável que esse projeto seja levado adiante. A gente sabe que, de novo, o animal não é coisa, não é um objeto, então ele não pode ser comercializado, entendeu? Não faz o menor sentido. E você criar animais para poder comercializá-los, você está transformando aquilo num objeto, num comércio de vidas. Eu sempre uso um exemplo, por exemplo, as pessoas falam assim, você compraria um filhote de cachorro? Assim, não, da mesma forma como eu não compraria um filhote de humano. Entendeu? Para mim é exatamente a mesma coisa. Não vou ser hipócrita, tenho 54 anos, não vou falar que ao longo da minha vida eu não fiz isso. Eu até fiz, mas eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então eu acho importante a gente conscientizar as pessoas e mostrar o quão absurdo é isso. Existem estudos que mostram que é absolutamente inviável o comércio de filhotes se forem seguidos todos os critérios de garantia de saúde dos pais, né, das matrizes, para poderem, para eles não terem nenhum sofrimento, para eles poderem terem uma vida digna. Então, assim, não faz sentido, tem que ser proibido. Agora, criou-se há algum tempo, acho que foi há uns 3 ou 4 anos, uma CPI aqui em São Paulo para investigar isso. Um deputado que foi eleito como deputado animalista e que hoje é candidato, inclusive a deputado federal também, ele chamou um grupo de protetores e ativistas da causa animal para discutirem o projeto. E quando nós chegamos lá, ele tinha trazido um monte de criadores também, que ao longo do tempo foram prevalecendo as suas ideias, eles afastaram todos os protetores e ficaram só os criadores participando da CPI, e a conclusão que eles chegaram é que não fazia mal para ninguém criar os cães e continuou criando, entendeu? Então, é uma indústria muito forte. Eu, como ativista, já fiz denúncias várias vezes de você vai no pet shop e tem animal lá exposto dentro
de condições completamente degradantes, em que ele tem sofrimento, ele se estressa e tudo mais, e não para. É um número cada vez maior de criadores. De vez em quando consegue-se aí descobrir fazer uma denúncia, vão lá, fecham o criador, daqui a pouco esse mesmo grupo abre outro, então é complicado. Mas, sem dúvida, tem que ser proibido, terminantemente proibida a criação e venda de animais, porque senão isso não vai acabar nunca. Ok. E os desfiles de moda que usam pele de animal é também algo digno de ser proibido? Com certeza. Eu acho que aquela coisa, todos os problemas passam pela educação, né? Se você educar uma criança, mostrando para ela o absurdo que é você usar uma pele de animal para produzir uma roupa, essa criança, quando se tornar adulto, não vai aceitar usar essa roupa, entendeu? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização e não adianta querer conscientizar as pessoas mais velhas. Ou melhor, não adianta querer conscientizar só as pessoas mais velhas. Elas têm que tentar ser conscientizadas aí. Mas tem que começar o trabalho por baixo. Então, mostrar para a criança, desde pequena, o quanto isso é absurdo e não aceitar, não aceitar. Nós, como consumidores, temos que boicotar as empresas que fazem isso, temos que nos negar a comprar os produtos, fazer protestos, entendeu? Não tem outro jeito. E tem que criar leis que se proíbam esse tipo de produto, né? Eles alegam, mas as pessoas vivem em função disso. As pessoas precisam parar de viver à custa de exploração animal, entendeu? Não há nada que justifique isso. Sim. Mas muita gente que é a favor da exploração animal entende que para conscientizar as crianças de preservar os animais, de respeitar os animais, tem que colocar os animais no zoológico e levar as crianças para visitar e conhecer os animais para que elas respeitem os animais. E como é que você lida com esse argumento de que os zoológicos são lugar para conscientizar as crianças de respeitar os animais? De fato, seria ou não seria? Não, acho que zoológico é mais um lugar para explorar o animal, entendeu? Eu acho que animal tem que viver na natureza, né? Não tem outra forma. O animal que por algum motivo foi retirado da natureza e não pode voltar a ela, tem que ser levado para um santuário. Num santuário ele tem que ser tratado da forma como ele precisa, como se estivesse na natureza, e não pode ser explorado, não pode ser exposto, porque senão ele não é um santuário, entendeu? Então, essa desculpa de que vamos exibir o animal no zoológico para conscientizar as pessoas é só mais um pretexto para se explorar o animal e ganhar dinheiro às custas dele. Uma vez eu estava discutindo com um professor numa sala de aula e ele me falou isso: olha, se uma criança for ao zoológico e vir lá um leão, um elefante, ele vai criar uma empatia por aquele animal e vai querer preservar esse animal. Eu falei para ele: o senhor jura mesmo que acredita que por ver aquele animal ele vai passar a respeitar? Ele falou: claro. Ele falou assim: a gente vê seres humanos passando do nosso lado o tempo todo e as pessoas desrespeitam uns aos outros. Qual a diferença disso? Entendeu? Isso é uma falácia. É, é, Hoje existem, ao redor do mundo, os tais zoológicos virtuais, em que com recursos tecnológicos como é que é o nome? Realidade virtual e coisas do tipo. É como se o animal estivesse ali na frente da criança ou do adulto, entendeu? E ele pode, ali, ver como é aquele animal, conhecer os hábitos, conhecer todas as características dele, sem ter que aprisionar nenhum animal. Porque não adianta. É, Se você vai num zoológico, você vê que o animal, por melhor que seja a instalação em que ele está no zoológico, ele vai estar estressado, ele vai estar sujeito a estresse de comportamento, a doenças, a sofrimento, e nada se justifica fazer isso com o animal, entendeu? Então, não, o zoológico não foi feito para preservar nenhuma espécie, foi feito para explorar. Não tem outra forma de encarar isso. Mas muitos argumentam que
que o zoológico também teria outra função de proteger espécies ameaçadas de extinção. Como é que você responderia a esse argumento? Olha, como eu disse, eu acho que não é um fato. Assim, você vê os animais no zoológico, eles não preservam nada, eles só exploram mais o animal. A melhor forma de você preservar o animal da extinção, primeiro é você não submetendo a tratamento, a morte, nada do tipo. Segundo, quando o animal precisa ser tirado da natureza, porque ele tem algum problema de saúde, coisa assim, que ele não possa viver na natureza, ele tem que ser levado para um santuário. No santuário ele vai ser cuidado, mas sem ser explorado, entendeu? Zoológico não tem como ele. Por que que a gente iria acreditar que o zoológico preserva uma espécie? Qual o argumento para isso? O fato dele ser exposto para as pessoas não faz sentido. Ok. Curioso que a pecuária, pelo que eu andei pesquisando, já Uhum. foi apontada como um dos principais causadores de extinção de espécies. Tem que desmatar muita área, por consequência, acaba por extinguindo espécies. E no caso, é, dentre esses impactos que a pecuária causa, a produção animal causa na natureza, seja aquecimento global, extinção de espécies, desmatamento, uso intensivo de água, que mais tantas coisas, qual você elencaria como sendo o pior de todos, o maior dano que a pecuária causa dentre os possíveis? Olha, sem dúvida nenhuma é a devastação do meio ambiente, porque o dano causado pela pecuária é tão grande, né, que talvez seja o fator, talvez não, com certeza é o fator que mais causa devastação do meio ambiente. E se a gente não tem um meio ambiente, não tem um planeta, a gente não, o resto tudo fica como secundário, entendeu? Então, o maior dano causado pela pecuária para a humanidade, para o planeta, é a devastação do meio ambiente. Agora, se a gente for analisar só do ponto de vista do animal, claro, o abate, né, em si já justifica a gente ser contra a pecuária. E o que pode se fazer na política para combater esses danos? Como eu falei, criar políticas públicas, né, em que, primeiro, que não se permita que seja feita essa devastação, né, pela questão do consumo. Hoje em dia estão sendo desenvolvidas outras formas, né, de, de, de consumo de carne, até de carne vegetal, carne celular, coisa assim, que você que poderia deixar de usar os animais portanto, as áreas deixarem de ser devastadas e tudo mais, para atender esse mercado, né? Então, o que a política pode fazer é, primeiro, regulamentar, segundo, se for o caso, proibir atividades em que cause devastação ambiental, né? Ok, eu vou te dar algumas sugestões. Diga, Não sei se você acharia interessante implementar, com certeza. mas fica para avaliação. O que você acharia de os impostos que seriam dos produtos animais? Você acha que seria um possível caminho para desestimular a população a consumir produtos animais e, por outro lado, tirar impostos de produtos veganos que são análogos aos produtos animais? Eu vi que na Europa já tem uma discussão sobre imposto ambiental, que é Uhum. justamente por conta de analisar, avaliar que a pecuária causa os danos ambientais. Eles querem compensar isso, querem desestimular a prática, né, no, no bolso do consumidor. É uma saída interessante?
Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda, sem dúvida, não resolve o problema, mas ajuda. A gente sabe que o grande, a gente brinca que o órgão mais sensível no ser humano é o bolso, né? Quando você mexe no bolso, as coisas ficam diferentes. Então, a gente já teve casos aí ao longo da história, por exemplo, de que medidas que eram necessárias, eram importantes de ser tomadas, só passaram a ser efetivas quando se mexeu no bolso. Então, por exemplo, quem tem mais idade vai se lembrar, por exemplo, que cinto de segurança não era obrigatório. A gente falava em usar cinto de segurança, a pessoa fala, mas para quê? Você fala, não, mas é mais seguro, você preserva vidas em acidentes. Não, isso tudo é bobagem. A hora que falou, se você não usar o cinto de segurança, você vai ser multado, e começou a efetivamente multar, as pessoas passaram a mudar o seu hábito, né? Então, o bolso sempre ajuda, né? Mexer no bolso da pessoa ajuda. Mas só isso não vai resolver, porque eles acham um jeito de depois repassar isso para o consumidor, e a gente vê o que está acontecendo aí, a carne a preços altíssimos, né? A população numa situação de penúria por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, e assim mesmo as pessoas continuam consumindo carne. Então, é mais um fator. Não acho que seja o único, mas é importante também. Ou seja, não seria a solução, poderia ser parte da solução. Sem dúvida. Alexandre, tua voz está um pouquinho baixa, voltar a ficar baixa de novo, né? Se puder aumentar um pouquinho mais, para a Aproximando aqui. gente dar continuidade aqui à próxima pergunta. Uhum. Melhorou? Você acha que as carnes processadas não deveria ter um selo na embalagem dizendo que é um produto cancerígeno, tal como ocorre com os cigarros? Com certeza, com certeza. Mas, de novo, por que que isso não acontece? Porque o poder da indústria pecuária é muito grande, então eles não permitem que isso seja feito. Isso tem que ser tomado, essa medida onde? Nas casas legislativas, né? Eles conseguem, financiando muitos deputados, eles conseguem evitar que isso seja feito. Mas é importante, sem dúvida, fundamental. Ok. Você vê que, por exemplo, uma das formas que eles estão tentando evitar de perder consumidor, né, para carnes, né, e outros produtos de origem animal, que não sejam de origem animal, eles não querem permitir o uso da palavra associada ao produto. Por exemplo, a indústria do queijo não quer que se fale queijo vegano, entendeu? Porque a partir do momento que a pessoa gosta de queijo e passa a consumir o produto vegano, a indústria leiteira vai perder. E aí eles não querem permitir isso. Então, eles usam esse tipo de artifício. Se tivesse obrigatório de mostrar, como você falou, um selo falando que é cancerígeno, que faz mal ou que é prejudicial ao ambiente, isso com certeza iria afetá-los. Então, eles evitam isso. Ok. Alexandre, teu áudio ainda tá meio baixo. É, rever. Ahn, e outra coisa, Alexandre, tu sabe, tu tem informação se os impostos atualmente que são pagos pelos produtos veganos é o mesmo percentual que se paga de imposto pelos produtos animais? Há uma equivalência entre os impostos entre esses produtos atualmente, ou você não tem essa informação? Não, confesso que eu não tenho essa informação, precisaria pesquisar. Certo. Mas, porventura, se você existiria menos imposto para os produtos animais e mais imposto para os produtos veganos, seria algo a se combater, né? Com certeza, com certeza. Porque, Eu, a- pelo menos, eu eu acho já vi notícias, nas minhas pesquisas, eu vejo que produtos animais, eles pagam 18% de imposto, enquanto os produtos vegetais in natura, frutas, entre outras coisas, os impostos estão a 40% do preço é de imposto. Então, já existem dados de que os produtos vegetais pagam Uhum, mais imposto do que os produtos animais. Mas sim, eu não tenho ainda dados sobre se os produtos vegetais análogos aos animais, se eles pagam a mesma quantidade de imposto, sim, com certo? certeza, certo isso. Uma
solução que muitos ativistas que buscam reduzir e eliminar o consumo de carne da população é propor a segunda sem carne. Houve uma iniciativa do deputado de São Paulo, que ele até conseguiu a aprovação da Assembleia Legislativa de aprovar o projeto de lei segunda sem carne nas escolas. Contudo, e por incrível que pareça, os deputados que não eram veganos aprovaram unanimidade, todo mundo aceitou. Quando foi para o governador Geraldo Alckmin, ele vetou e não foi implementado. Né? Todo mundo se sentiu ameaçado de que ninguém vai mais comer carne, como se fosse algo diariamente as pessoas não iriam comer carne. Mas chegou perto, chegou na trave. Sim. E eu fico pensando, será que se surgir lá no Congresso Nacional, né, surgir na Câmara dos Deputados, um projeto de lei segunda sem carne, e de repente tem essa aprovação, mas não tem nenhum deputado vegano lá, aliás, que se diz vegano, que é o Célio Studart, mas infelizmente não vi ele propor a segunda sem carne, talvez ele tenha visto que conseguiria sucesso, mas você, no seu mandato, você teria coragem de propor um projeto de segunda sem carne para os restaurantes universitários, restaurantes das instituições aí, né, de ensino superior e públicas e refeitórios públicos, né? Sim, como é que seria? Sem dúvida. Na carta compromisso que nós fizemos em 2020, do Elo Animal, para os candidatos, existia esse item, né? Pelo menos um dia por semana sem carne e a obrigatoriedade de ter sempre uma opção não, que não seja de origem animal no cardápio, entendeu? Porque eu vejo, por exemplo, eu não tenho filhos, certo? Mas eu tenho uma amiga que mora comigo e que tem o filhinho dela de 7 anos. Eu sou vegano e eles são vegetarianos. E ele é orientado, ele não come carne desde os 2 ou 3 anos de idade. E ele, no primeiro dia de escola, a gente foi lá na escola e perguntou, olha, ele não come carne, como é que fica, né? Ele falou, não, alguns dias por semana tem outras opções que são de origem vegetal. E quando não tiver, a gente vai orientá-lo, falar, olha, isso aqui é de origem animal, isso é carne, e aí ele não come, entendeu? Então, assim, é importante, é fundamental que se ofereça uma opção, né? E eu acho, vou mais longe, deveria ser não só em escolas, mas em todos os órgãos públicos deveria ter alguma coisa do tipo, entendeu? Então, se eu votaria a favor, sem dúvida nenhuma. E acho louvável que isso seja defendido por todos os candidatos, entendeu? Acho que tem que ser mesmo. Tem hospitais também, né? Sim, também. Creches. Mas não sei se essa campanha, né, que propõe a mudança do cardápio, se ela poderia ser mais eficiente se fosse acompanhado junto um painel, um cartaz que informasse os problemas ambientais, de saúde e os éticos do consumo de animais. Então, esse projeto de lei não deveria vir acompanhado junto com um plano para informar os comensais desse estabelecimento sobre os danos? Sim, sem dúvida. Como eu falo sempre, a educação é a base de tudo, né? Então, se você não der informação para as pessoas, elas não vão ter consciência. Eu acho que são duas coisas muito importantes. Uma é você informar o porquê que você está oferecendo uma opção que seja diferente, que não seja de carne, entendeu? E não é só porque assim, porque nós amamos os animais, porque você vai ouvir gente falando assim, bom, eu não tenho esse apreço pelos animais, então eu não estou nem aí, eu vou comer carne. É mostrar qual o mal que faz para o ser humano, para o planeta, entendeu? Para todo mundo, não é só para o animal. É uma coisa que a gente sempre ouve, você vai ficar só defendendo os animais? Não, a causa animal ela é interrelacionada com todas as outras, entendeu? Então, se você mostrar
para aquela pessoa que, independente dela gostar ou não de cachorro, de gato ou de outro animal, ela vai ser bom para ela, vai ser bom para o planeta, ou melhor, vai ser essencial para a sobrevivência de todos, entendeu? Ela vai se conscientizar. E é assim, fala, olha, é uma vez por semana só. As pessoas falam, uma vez por semana não adianta. Adianta, porque a pessoa que começa fazendo uma vez por semana e se habitua com aquilo, ela vê que ela não morre se ela ficar um dia por semana sem comer carne. Aí ela pode começar a fazer 2 dias, 3 dias e assim por diante, entendeu? Então é um passo importante e que tem que ser, como você falou, acompanhado da informação. Não é segunda sem carne porque a gente gostou do nome do projeto, porque quem propôs é simpático, não. É porque é fundamental para a gente. Tem que mostrar o motivo para aquilo. É uma caminhada de 1000 léguas, começa com o primeiro passo. Tem que ser o primeiro passo, senão a gente não chega a lugar nenhum. Certo? Já que você tocou no assunto da educação, Sim. vou propor aqui uma ideia para perguntar o que você acha sobre isso, se isso é uma forma interessante de educar. E você concorda que as crianças, no período escolar, que deveria haver um projeto educativo de levar as crianças para visitar o abatedor, para elas tomarem nota do que significa o abate humanitário? Uhum. Olha, eu não sei, aí precisaria uma pessoa especialista no assunto dizer o seguinte: qual seria o efeito para essa criança de ver aquelas cenas, né, que são fortes, né? São cenas fortes que chocam a gente, que é adulto, imagina uma criança. Eu não sei qual seria o efeito para essa criança, se poderia ser uma coisa traumática de tão forte que é, e se isso justificaria ter uma atitude dessa. Talvez você possa fazer isso de uma outra forma. Eu acho que se houvesse um, um, uma, um consenso, né, ou uma informação de especialistas de que isso não faria mal para a criança, talvez fosse um bom argumento, uma boa forma de agir. Mas tem que ver até que ponto isso é viável, né? Porque senão é a mesma coisa que a gente pensar assim, bom, você vai ensinar uma criança que não deve matar um ser humano como? Mostrando um ser humano que foi morto, entendeu? Talvez não seja o melhor caminho. Mas eu não teria problema. Se um especialista me falasse, olha, pode pegar o seu filho e levar lá no abatedouro, você não vai criar um problema, um trauma nele tão grande que isso vá futuramente afetar a saúde mental dele, eu levaria, não tem dúvida. Mas eu não sei se todos os pais concordariam com isso, entendeu? Certo. Tem uma atriz da Rede Globo que ela Uhum. relatou certa vez que ela foi passar um tempo sendo escoteira, esses grupos de escoteirismo, e ela disse que foi ensinada a matar animais. Ela foi inclusive no Jô Soares, o nome dessa atriz é Adriana Biroli, com 2 L, Adriana Biroli. Foi Sei no Jô quem é. Soares, teve uma maior polêmica, não sei se você chegou a acompanhar na época, Eu acho. e essa atriz, ela disse que que foi, né, como se fosse algo educativo, né, como se fosse algo enriquecedor, e, e eu não sei se atualmente existem nessa educação escoteira de se matar animais com as próprias mãos, se as crianças são ensinadas a fazerem isso, né? Sendo o caso, é interessante, você considera interessante agir, propor esforços, fazer esforços para fazer um projeto de lei para acabar com esse tipo de atividade no escoteirismo? Ou você acha que é mais jogo dedicar energias para outros projetos de lei que renderia mais, porque eu entendo a gente, né? E a gente tem que fazer escolhas, muitas vezes, que a que seja mais benéfica, mas você acha Uhum. que valeria a pena despendiar energia para buscar proibir
crianças escoteiras de matarem animais, serem ensinadas a matarem animais? Olha, eu acho que deveria ensinar toda criança de que matar animais não é necessário. Eu tomo muito cuidado para falar esse tipo de coisa pelo seguinte: não adianta você querer ensinar para uma criança indígena de que é errado a caça, de que é errado matar um animal para se alimentar, se isso é a cultura dele e vem de uma época em que não havia outra alternativa, entendeu? Por outro lado, você também não tem que estimular as pessoas a matarem o animal. Por exemplo, a pesca é uma atividade que você deve falar, vamos proibir a pesca? Eu acho que assim, depende. Se a pessoa estiver num local onde ele não tem o que comer e ele tiver que pescar para comer, isso pode ser justificado. Agora, se ele tiver outra alternativa, não tem porquê, entendeu? É, pelo prazer de comer a carne do peixe, isso não se justifica, porque o seu prazer é que está causando a morte de um animal, entendeu? Uma coisa é a sobrevivência, a outra é o gosto pessoal, a preferência, o prazer, ou o que for, né? Então, assim, na questão do escotismo, né? Eu nunca tive experiência com escotismo, nem conheço ninguém que já teve. Aliás, conheço, mas pessoas bem distantes. Eu não sei qual era a finalidade de se ensinar isso para uma criança. Talvez, pelo que eu sei de escotismo, fosse assim: como você vai sobreviver se você estiver na selva, entendeu? Mas aí eu acho que você pegar uma criança que vive na cidade, que não vai viver na selva, que ela vai passar as férias num acampamento de escoteiro e vai ensinar isso para ela, é completamente desnecessário, entendeu? Então, sim. Agora, quanto a fazer um projeto de lei ou não, nesse sentido, eu acho que seria todo projeto de lei, né, antes de você fazer, você tem que pensar os prós e os contras, né? E como você falou, se o dispêndio de energia vai ser justificado ou não, no sentido de que, assim, às vezes, para aprovar um projeto desse, você vai gastar tanto tempo, tanta energia, e que você poderia aprovar um projeto mais amplo, mais importante, e pior, pode entrar como moeda de troca do pessoal de exploração animal, porque você veja, por exemplo, eles falam assim: olha, se a gente aprovar um projeto que você apresentou aqui, você retira esse outro projeto da pauta, então esse tipo de acordo é feito lá. Então precisa ver qual seria o custo de aprovação desse projeto, se valeria a pena ou não. Entendo. Bom você trazer esses pontos para a gente refletir. Uhum. E entrando agora no tema mais espinhoso, até para gente que é da causa animal, que eu vejo muita divergência entre pessoas da causa animal, que é o caso dos sacrifícios de animais em rituais religiosos. Muitos ativistas pelos animais dizem que não se deve proibir o sacrifício de animais em rituais religiosos e que proibir seria uma forma de racismo. Já outros ativistas dizem que se devemos proibir, devemos buscar proibir sacrifício de animais. Qual é a posição que tu vai adotar quando, no eventual mandato seu, e tiver essa pauta lá sendo postada em votação, você vai se pronunciar a favor da proibição do sacrifício de animais em rituais religiosos ou vai se manifestar contra? Bom, primeiro eu acho que tem que diferenciar uma coisa da outra. Quando a gente fala que é racismo, tentar proibir certos rituais, é porque muitas pessoas aproveitam disso para combater as chamadas religiões afrodescendentes, e que algumas delas utilizam rituais com sacrifício de animais, outras não, tá? Então, quando você vê que a pessoa não se manifesta para proibir um ritual religioso, sendo de uma religião que não é afrodescendente, e quer proibir aquela que é da afrodescendente, isso é racismo, sim, sem dúvida. Agora, mais importante do que isso é superar isso e falar assim: bom, por que que eles fazem esses rituais? Né? Tentar entender o porquê.
desde que eu passei a fazer parte do Elo, eu venho tentando, e confesso que ainda não consegui, trazer pessoas dessas religiões que fazem rituais e tentar discutir com elas de uma forma aberta, de uma forma pacífica, o porquê deles fazerem isso e porquê que eles acham que não pode abrir mão disso, entendeu? Por quê? Porque toda vez que a gente convida uma pessoa a participar, ela fala assim: eu não vou lá porque eu vou ser crucificado pelos veganos, vou ser crucificado pelos animalistas e eu não vou me expor dessa forma. E, infelizmente, a gente sabe que radicalismo existe em todos os lugares, inclusive entre os animalistas, né? É um problema muito sério isso. Então, eu não consegui ainda estabelecer um diálogo como eu gostaria, não só com questões religiosas, mas até com a população indígena, entendeu? Como eu falei, não adianta você querer convencer o, 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 a pessoa indígena de que ela não pode caçar se a vida inteira ele fez isso, foi ensinado para ele que ele no convívio com a natureza ele faz isso e é considerado normal, porque uma coisa é o indígena que vive ainda de uma forma isolada e que ele não tem oportunidade e também não tem o costume de consumir os produtos alimentícios que a gente consome. E a outra coisa é você falar assim, não, ou você vai matar o animal porque você prefere comer a carne dele a comer um outro alimento, entendeu? Então são coisas bem diferentes. O que eu faria, ou o que eu pretendo fazer, caso eu seja eleito, é chamar a discussão essas pessoas, ouvir todos os lados e tentar chegar numa solução que seja boa para todos e principalmente para os animais também. Eu acho que simplesmente chegar com uma posição pronta, sou contra, sou a favor, é preconceito, é uma coisa muito perigosa. Em princípio, em princípio, sou contra qualquer tipo de sacrifício, tá? Mas aquela coisa, quando eu tenho uma opinião que eu sei que não é consensual, eu falo assim, então me convença do contrário. Então me traga argumentos, entendeu? Me mostre por que que você acha que é importante para o seu culto, para a sua religião fazer isso e por que que você acha que é justificável sacrificar uma vida. E aí a gente pode, se for para radicalizar, vamos pensar assim, por que que a vida do animal não humano é possível ser sacrificada, a de um animal humano não pode, entendeu? São coisas que a gente precisa parar para pensar. Então, o que eu faria se como deputado, se chegasse um projeto desse, eu ia chamar as pessoas para conversar e tentar entender todos os lados antes de tomar uma posição. Entendo. É, pelas minhas observações, eu vejo que o, a- as pessoas dizem que quando você criminaliza sacrifícios de animais, rituais religiosos, Uhum. você não criminaliza todos os sacrifícios de todas as religiões. Você criminaliza apenas daquelas de matrizes africanas. Aí é Por quê? racismo. Por quê? Porque existe a Sexta-feira Santa, né? E Uhum. na Sexta-feira Santa não seria atingida por essa lei. E por outro lado, as religiões de matriz africana seriam atingidas. Exatamente. Isso Mas é nome. eu fico, eu fico pensando se uma vez se a gente seguir esse pensamento, não, primeiro a gente acaba com as religiões, né, os sacrifícios que as religiões de matriz africanas fazem, para Uhum. depois chegar no sacrifício que as religiões cristãs fazem. Da mesma forma que primeiro se proíbe a vaquejada, para depois proibir o hipismo, sabe? É uma escalada. Sim. Você vê então, o que é mais fácil proibir? É mais fácil proibir proíbe o que é possível. O que é Uhum. possível não é possível proibir todos os sacrifícios de todas as religiões. Assim como não é possível proibir todos os usos de entretenimento com animais. Mas pode-se começar com um. Pode-se começar com. Você não acharia que é estratégico começar aos poucos e proibir uma coisa aqui e acolá para depois chegar na abolição total? Porque se for nesse pensamento,
proibir tudo ou proibir nada de uma vez só, talvez nunca chegue o caminho de proibir tudo, né? Você Entendo. não acha que seria algo praticado perpetuamente, a gente não sairia do se a gente for nesse ou proibir tudo ou proibir nada de uma vez? Sim, concordo com o seu argumento, mas aí vamos pensar do outro lado, né? Se você falar isso para o pessoal das religiões de matrizes africanas, que vai proibir os rituais deles e não vai proibir o ritual dos católicos ou de outra religião, eles vão falar: por que não começa por eles? Por que tem que começar por nós? Entendeu? Assim como se você falar assim: bom, você pode proibir o uso de animais em, por exemplo, corridas de cães ou outros coisas, e não pode proibir o hipismo. Se você for ver quem pratica o hipismo no Brasil e na maioria dos países, são as classes mais altas. Será que a gente não está agindo de uma forma preconceituosa com os mais vulneráveis também? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, aliás, um pouco não, muito de cuidado nisso. Então, é assim, como eu falei, tudo tem que ser discutido. Agora, tomar uma decisão, vamos pegar esse aqui e proibir porque é mais fácil. Por que que é mais fácil proibir esse? Porque aquela população está em situação mais vulnerável. Acho que pode agravar um outro problema, que é o problema de racismo, de preconceito contra as pessoas mais vulneráveis. Então, tem que ser feito com muito cuidado. Eu acho que tem que tomar cuidado, sim. Como eu falei, em princípio, eu sou contra qualquer tipo de ritual, seja nos, de matrizes africanas, seja na católica, seja em qualquer outra. Mas quando você se coloca numa situação de tomar uma decisão que vai afetar o país todo, eu acho que você tem que parar e analisar, né, com calma se aquela sua tentativa de resolver aquele problema não vai agravar um outro problema. Então tem que ser feito com calma. Eu acho interessante trazer uma reflexão paralela, embora não seja propriamente a causa animal, mas é interessante trazer porque também eu vejo que se correlaciona à causa animal, que é os rituais religiosos de indígenas que enterram bebês vivos. Ok? E se a gente no caso, a gente proibiria, se fosse o caso, né? Se fosse o caso de pessoas que em prol da defesa, da defesa, né, dos animais, seres humanos, enfim, eles primeiro proibiriam o sacrifício, né, religioso de religião não estaria acima de tudo, digamos assim, não estaria acima da vida de quem quer viver, né? Sim. E não e por incrível que pareça, existem pessoas que ainda assim acham que devemos permitir que os indígenas exerçam sua religião enterrando bebês vivos. E que a gente É, não deve interferir nessas culturas. sim, pois é. Você entende que é aceitável interferir nessas culturas também, que enterram bebês vivos dos indígenas? Primeiro, eu vou te confessar que eu não tenho conhecimento de que hoje em dia, que aconteça esse tipo de rituais em povos indígenas, entendeu? Eu sei que existia muito antigamente. Hoje não sei se ainda existe. E se você está falando que existe, é uma coisa realmente que choca a gente, né? Mas, de novo, eu entro naquela questão. Será que choca a gente porque é um humano, enquanto que quando é um não humano a gente acha que é normal, né? Então a gente não está sendo especista quando a gente pensa isso. Tudo isso tem que ser levado em consideração. É chocante, mas tão chocante quanto matar um outro animal, entendeu? A não ser que as pessoas acreditem que não, que o ser humano ele é intocável e o outro animal pode ser sacrificado, entendeu? Por isso que eu falei, é uma coisa muito complexa, né? Como eu falei, é uma informação que eu não tenho, até depois, se puder me passar algum material sobre isso, eu vou me informar, mas que é preocupante de como lidar com uma situação e com outra.
Ok. Então, vamos aqui numa próxima questão. A gente vai falar de foie gras. Foie gras, que é alimentação forçada de marreco, pato, ganso, onde eles colocam um tubo no esôfago do animal, lá dentro, um Sim, tubo de ferro, e direto para o estômago e soca alimento para dentro do animal. E uma alimentação forçada, para que o animal fique com o fígado inchado, que ele vai ficar doente, né? exato. E então esse fígado seria um prato exótico, né? Um prato caro, um prato. E você acha que teria condições de aprovar um projeto de lei que criminalizasse essa prática do foie gras? Eu acho que não só teria condições, é fundamental. Isso não tem outro nome senão tortura. Tortura o animal até a morte, para que a pessoa possa ter um prazer ou da degustação daquilo, que eu não sei, não faço ideia do gosto, mas por si só já é uma ideia repugnante, que eu acho que eu jamais experimentaria. Mas nada, não tem o que justifique uma situação dessa, entendeu? Então, eu vi uma vez um chefe de cozinha famoso falando que ele produz esse prato, ele faz esse prato, vende, porque tem mercado e porque não é proibido. Que se proibisse, ele simplesmente pararia de fazer isso e ofereceria outro prato. Então, por que não? Entendeu? Eu acho que ele não precisava nem esperar proibir, ele poderia dar o primeiro passo, né? Mas, enfim, se causa mal, causa dor, sofrimento para um animal, para que fazer isso? Não tem nada que justifique. Aliás, já foi aprovada uma lei nesse sentido, né? E que infelizmente não é, foi derrubada depois, né? Não foi sancionada a lei. É um absurdo. Você acha, Alexandre, que se poderia complementar que se faz com os gansos com um engravidamento forçado que fazem com as fêmeas, as vacas, as galinhas? No caso, esse tipo de forçar um animal a ter, né, um comportamento não é algo que poderia tornar ambos as práticas equivalentes e de repente, da mesma forma que se proíbe também a inseminação artificial, Com certeza, deveria ser proibido, com pelos certeza. mesmos motivos, né? Sim, não deixa de ser tortura. Você deixar a vaca lá a vida toda, né? Ela é inseminada artificialmente, ela é engravida, aí ela produz o leite, o filhote dela é separado logo que nasce, não tem direito nem a mamada, né? O leite da vaca, e ela continua sendo submetida à tortura, a todos os problemas que causam nas glândulas mamárias dela, de tanto tirar o leite ali, provoca infecções e tudo. Para que isso? Isso é tortura, não tem outro nome. Para a pessoa tomar leite, foi-se a época em que as pessoas acreditavam que leite é saudável para o ser humano. Hoje em dia já é provado que isso não é bom para o ser humano. E nem que fosse, porque é bom para você, você vai torturar o outro para fazer, não justifica. É claro Certo. que a indústria é muito maior e muito mais poderosa, mas tem que ser enfrentada, não tem outro jeito. Boa noite. Alexandre, a gente está chegando às últimas perguntas aqui. A Rafa quiser participar, a gente está entrevistando aqui o candidato, Alexandre. Uhum. Se quiser colocar perguntas, fique à vontade. O Alexandre, eu Oi? cheguei no finalzinho, mas eu vou pegar a gravação depois, tá? Mas eu peguei bem a parte que o Animadruga perguntou a sua posição sobre sacrifício de animais. É. E quando você começou a responder, na hora, eu já pensei, esse candidato deve ser da rede, né? Aí eu fui ver e eu vi que realmente você era da rede. Sim. Eu tinha uma simpatia enorme pela rede, tá? Eu já cheguei a militar, sem me filiar a ela, né? Dentro da rede, eu fui marinheiro fervoroso de 2010 a 2018 e agora eu estou órfão. Uhum. E eu entendo quando um candidato ao executivo diz que ele defende plebiscito sobre determinados assuntos, ele não fecha questão, mas eu não entendo que um candidato ao legislativo faça isso, porque é exatamente no legislativo que tem que ser definidas certas questões. E o poder legislativo ele é bem
assim, como eu posso falar, ele tem que ter as posições bem fechadinhas, bem acirradas mesmo. Por isso que a gente elege representantes dos advogados, dos caminhoneiros, dos pecuaristas e agora também dos veganos, né? Então, o representante dos veganos, ele tem o discurso assim afiado, fechado, cristalino, contundente, entendeu? E assim, a Mahatma Marina, ela era muito criticada exatamente por não se posicionar com clareza, contundência, com respeito a tópicos sensíveis. E muitas vezes ela ficava jogando para os dois lados. Né? É uma crítica construtiva que eu faço, porque ouvindo você falar, eu vi uma pessoa que não quis dar uma posição. Falou, não, eu vou conversar com todo mundo e depois eu decido, tá? Eu fiquei decepcionado com isso. Mas a minha pergunta é a seguinte: você se compromete aqui e agora a não aumentar impostos em nenhuma hipótese, porque você defender a causa animal, beleza, eu super apoio, legal. Agora, eu odiaria que, na hora que chegasse ali, você votasse a favor do aumento dos deputados, por exemplo, que era uma coisa que já estava prevista, felizmente não rolou o aumento deles para equiparar ao STF, que eles têm direito de acordo com as normas atuais, mas eles não elevaram na última legislatura. Você se compromete a não votar a favor de elevação de salários e benefícios dos deputados e você se compromete a não aumentar impostos de ninguém em hipótese nenhuma? Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que aumentar salários de deputados, dos políticos de uma forma geral, é um completo absurdo, porque é uma disparidade absurda em relação ao salário das pessoas. Né? Pode ter certeza absoluta que nunca vou votar a favor. Em relação a essa questão do, de ouvir as pessoas, desculpa, como é que é o seu nome? Oi, Meu nome é Rafael, mas, o Alexandre, eu perguntei também sobre aumento de impostos, tá? sim, vamos lá, vamos chegar lá. Rafael, então, antes para responder isso, eu não votaria a favor de aumento de impostos nenhum, a não ser que fosse um imposto, como a gente falou agora um pouco antes, acho que talvez você não tivesse entrado ainda, assim, vamos aumentar o imposto de produtos que são de origem animal para poder tirar impostos dos que não são, entendeu? Vamos aumentar impostos de produtos supérfluos e que as pessoas não precisam, para poder tirar impostos dos produtos de cesta básica, por exemplo. Nesse caso, eu até votaria a favor. Agora, votar a favor de aumento de imposto que a pessoa precisa para sua sobrevivência ou coisa do tipo é completamente absurdo, não faz o menor sentido. Entendeu? Então, em relação a isso, eu me comprometo sim. E só queria esclarecer quando você falou, você falou que quando eu falei que eu não que eu iria ouvir as pessoas, eu tenho uma preocupação muito grande, é o seguinte, eu acho que a gente não pode a gente não pode chegar com um preconceito, né, que é uma opinião formada sobre aquilo que a gente não tem informação suficiente. Então, assim, o que eu não tiver informação, eu vou procurar informação antes de tomar uma posição, entendeu? Não é fazer plebiscito de tudo, como você falou, porque isso não faz também o menor sentido. Se me trouxer um assunto como o próprio Tiago colocou alguns assuntos, eu falei, olha, eu confesso que eu não tenho informação sobre isso. Não adianta eu mentir para vocês aqui e falar, olha, eu sei tudo, eu tenho informação sobre tudo e eu vou resolver tudo quando eu chegar lá. Não, tem muita coisa que quando eu chegar lá eu vou falar, olha, não tem informação sobre isso, eu preciso de informações para tomar uma posição, entendeu? Mas vai ser tomar uma posição de uma maneira muito clara, baseada no que tiver de informação científica, no que tiver de dados, e aí eu vou me posicionar claramente em relação àquilo, entendeu? Mas eu não vou falar de imediato, assim, sobre um assunto que eu não domino, porque corro o risco de falar uma besteira aqui, entendeu? Então é por isso que eu falei que em algumas questões eu teria que pesquisar, teria que ouvir pessoas da área para poder me posicionar. Mas entendo sua crítica sem problema nenhum, acho válido. Ok, vamos dar continuidade aqui. A gente está nas últimas. Aqui. Eu agradeço. Pode ser cansativo para o Alexandre, tá? Deve ter passado o dia todo em campanha, né? Não, mas faz parte, não se preocupa.
Mas a gente está acabando aqui, porque a gente tem muitas questões aqui que estamos muito curiosos de saber. Alexandre, o que você acha de uma espécie de lei Rouanet para incentivar os atletas veganos? Porque existe uma lei Rouanet aí que é para incentivar os artistas, né? Empresas deixam de pagar imposto para o governo e ao invés de pagar esse imposto para o governo, esse dinheiro é destinado diretamente a artistas para desempenhar um trabalho deles. Então, Sim. não poderia então também haver atletas veganos que poderiam receber esse recurso e se promoverem a imagem do veganismo, verem que é possível ser atleta vegano, e também as próprias empresas que querem incentivar esses atletas, mas muitas vezes não veem oportunidade, né, por conta dos mecanismos aí da lei. Você acha que valeria a pena lutar por um projeto assim? Antes de te responder, preciso te contar que eu fui produtor cultural durante 17 anos, então conheço bastante a Lei Rouanet, e eu vou falar para você a mesma coisa que eu sempre falei em relação à Lei Rouanet. É uma lei importante, né, que aliás não existe mais, esse governo acabou com ela. É uma lei de incentivo fiscal, esse é o correto de falar, né? A Lei Rouanet foi a mais importante, talvez até porque foi a primeira no Brasil, mas ela continha algumas distorções. E a principal distorção era qual? Era você entregava na mão da empresa o poder de pegar o dinheiro que ela deveria pagar como imposto, e que não deixa de ser um dinheiro público, né? E ela decidia onde ela iria investir. Né? Então, o que acontecia na maioria das vezes é que ela buscava investir em projetos artísticos, projetos culturais, que iam trazer para a empresa uma maior visibilidade. Iam associar o nome da empresa a projetos ou artistas que para ela eram mais interessantes. O que deveria ter sido feito na época assim, criado um fundo de cultura, né? A empresa que optasse por, ao invés de pagar o imposto, usar esse imposto para incentivar a cultura, ela deveria entregar esse dinheiro para esse fundo e o fundo fazer uma seleção onde deveria ser investido esse dinheiro. Então, seria interessante fazer alguma coisa assim para atletas veganos ou até para outras atividades ligadas à proteção animal, sem dúvida. Lei de incentivo é interessante porque você pega uma parte do imposto e aplica naquela questão que você considera importante, né? Só que eu acho que não pode deixar para a empresa decidir isso, porque ela vai usar isso para ter mais lucro, entendeu? O que a gente via muito eram empresas, grandes bancos, por exemplo, que usavam muito a Lei Rouanet, mas usavam, às vezes, chegava-se ao absurdo deles criarem institutos culturais em que ele investia no próprio instituto dele, então ele não usava aquela verba para pagar imposto, né? Mas ela usava para benefício próprio. Então, lei de incentivo fiscal é válida, é muito importante, e seria interessante que se criasse algo do tipo, mas com cuidado para que isso não seja mais um instrumento de mercado para privilegiar quem já tem dinheiro e para quem já não precisa dele. Para quem usa isso para ganhar mais, entendeu? Mas eu acho válido. Ok. Vamos adentrar em testes em animais. Os testes em animais ocorrem em vários contextos. Um contexto é no ensino, nas universidades. Muitas vezes um rato é morto ali na hora para ensinar os alunos como é que funciona o sistema aqui do rato, como é que ele reage a uma substância, o efeito no fígado de um rato e o fígado explode na frente de todo mundo. E outros contextos se usa animais para testar medicamentos, ver a reação que tem num rato, por exemplo, se essa é uma possível reação que poderia acontecer com humanos. E isso para medicamentos, para cosméticos, produtos de higiene, limpeza. Você considera que o cenário está favorável para implementar leis no âmbito federal, porque isso já existe em âmbito estadual, proibindo para testes cosméticos, por exemplo, produtos de higiene? Alguns estados já proibiram. Mas Sim. a nível federal, você acha que
é possível proibir o uso de animais no ensino e para testes de produtos cosméticos? Ou ainda está difícil? Ou você acha que isso não é para esse tempo agora? Não daria para fazer seu mandato só num futuro distante? O que é que você acha? Bom, acho que para ensino, por exemplo, não se justifica. Tem tantos recursos tecnológicos que são muito mais eficientes do que o uso do animal, então não justifica. Não tem nada que justifique isso, entendeu? Você pegar um animal quando você pode fazer esse, esse, esse ensinamento através de outros recursos é tortura. Não tem por que você usar isso, entendeu? Eu não estou falando, por exemplo, que o profissional de medicina veterinária, por exemplo, ele não vai participar de uma cirurgia de um animal, mas você não vai abrir aquele animal só para mostrar para ele como é que é, entendeu? Você vai ter um hospital veterinário em que vai ser feita a cirurgia no animal que precisa fazer, e aí o aluno vai acompanhar, entendeu? Mas não pegar animal para fazer teste, para fazer experimento, ou para mostrar a anatomia do animal. Não, isso existe diversas formas que não justificam, entendeu? A questão de uso cosmético ou coisa do tipo também não justifica, né? A questão da estética, da cosmética das pessoas não é uma justificativa plausível para você usar um animal, causar sofrimento no animal, né? Se a gente está pronto para isso, a gente sabe que isso já deveria ter sido aprovado há muito tempo. Por que que não foi aprovado até hoje? E por que que não seria fácil aprovar nos próximos 4 anos ou até mais? Porque existe uma indústria muito forte por trás disso. Existe um interesse econômico muito forte. O que não significa que a gente não tenha que tentar. Eu acho que é a obrigação de todo parlamentar eleito tentar aprovar uma lei desse tipo, né? Se ele vai conseguir ou não vai, ou se ele vai ser vencido pela força econômica, né? É uma coisa que a gente vai tentar descobrir, mas que ele tem obrigação de tentar, tem, sem dúvida nenhuma. Ok. Vamos para a última pergunta. Alexandre, você considera adequado comparar os navios de carga viva com os navios negreiros? Ixi, travou. Oi? Tá me ouvindo? Travou, não escutamos. Não escutamos, travou. Pode repetir desde o início? Agora você está ouvindo. É que tocou meu telefone. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado porque existe uma tendência das pessoas ao radicalismo. Então, assim, quando a gente fala em abolicionismo, tem gente que fala, mas é um absurdo você considerar, comparar com a abolição da escravatura humana e não sei o quê, entendeu? O fato é, tanto o ser humano quanto o animal, ele tem que ser liberto. A gente não pode explorar. Isso nada justifica a exploração do animal, ou do animal humano, ou do animal não humano, entendeu? Nada justifica. Então, assim, quando você pegava pessoas lá na África, ou em outros países, e trazia para cá para serem explorados aqui, aquilo era criminoso e nada justificava aquilo. Da mesma forma, você pegar animais aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar, e levar para serem abatidos em outros países, também é criminoso. Não há justificativa para isso também, entendeu? Eu só tomo cuidado com essa questão de terminologia, porque pode causar problemas. Mas são situações similares no sentido que são situações criminosas ambas elas. Pois bem, encerramos aqui quase 2 horas de entrevista. Apreciei bastante suas declarações, a forma que você expôs suas ideias, esclareceu-nos bastante. Eu acredito que vai servir de apoio para as pessoas decidirem o seu voto, né? Então, se quiser fazer as últimas considerações, Alexandre, tá? Nossas considerações finais para, de repente, você mostrar para o eleitor que valeria o seu voto, né? Fique à vontade. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito bom estar com vocês aqui.
Foi muito bom ouvir as suas colocações, foram muito boas, muito inteligentes, e assim, trouxeram assuntos para discussão, alguns que eu já conhecia, outros que não, e os que eu não conhecia é bom porque eu vou procurar me informar agora. Mas eu queria deixar um recado principalmente para quem falou assim, olha, não gostei dessa sua resposta, ou que entre em contato, a gente está aqui para discutir, nós não somos donos da verdade, nem eu, nem ninguém, entendeu? O nosso mandato é um mandato coletivo, nós vamos ter, além da minha pessoa, temos os coparlamentares e temos pessoas que vão nos orientar, que são pessoas especialistas nos diversos assuntos. Todo assunto vai ser discutido em grupo. E isso significa que qualquer um que estiver nos assistindo hoje e quiser trazer para a gente uma proposta ou discutir alguma coisa que a gente falou aqui, falar, olha, eu não concordo com isso, a gente está aberto a receber essas discussões e vamos conversar tranquilamente. Nós não temos problema com divergências, nós procuramos sempre partir dessas divergências para chegar nos pontos que a gente pode convergir. Mas estamos abertos. Nós não somos, não nos consideramos os donos da verdade, não somos os únicos candidatos que merecem voto, tá? A gente tem bons candidatos também em outros partidos, e estou aqui à disposição de vocês para aquilo que for necessário. Ok, quer deixar um canal de contato para as pessoas entrarem em contato com você, preferencialmente? A gente tem sociais nossas, tem o meu nome, Alexandre Terreri, que vocês podem procurar, mas se vocês procurarem por Rede Animal, vocês vão encontrar as redes sociais também por esse nome. Nós temos no estado de São Paulo a candidatura a deputado federal da Rede Animal, sou eu, né? E temos uma candidatura a deputado estadual que é representada pelo candidato Ono Caon, mas ele também está lá, Rede Animal. Então, por esse nome, vocês conseguem encontrar a gente. E fora isso, qualquer dúvida, através da rede de sustentabilidade, a gente consegue, o elo animal da rede que está por trás da nossa candidatura. Pois bem, Alexandre, fechou então. Obrigado mais uma vez, e a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão, nossa gravação. Até mais, gente. Valeu!